Seja muito bem-vindo ao curso de Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Luciana Nies vai tratar dos gastos eleitorais e como eles se referem aos gastos realizados pessoalmente pelo eleitor em apoio ao seu candidato de preferência. Também vai falar de limites relacionados à contratação direta ou terceirizada de pessoas para a prestação de serviços nas campanhas, a exclusão desses limites, as maneiras por meio das quais se realiza a comprovação dos gastos, também prazo para a realização de despesas, sobras de campanha, dívidas de campanha, finalizando com sanção por excesso de gasto. Uma boa aula a todos! Voltamos aqui com o terceiro bloco da nossa aula de gastos eleitorais. Nós terminamos o segundo bloco falando a respeito dos gastos de pequeno vulto. Para relembrar, os gastos de pequeno vulto são aqueles que possuem como limite o valor de R$300. Esse valor, claro, sendo vedado o seu fracionamento. Essas despesas, então, como dito no bloco anterior, elas não podem ser pagas, aliás, não é que não podem, não há necessidade delas serem pagas por meio de cheques nominais ou transferências bancárias, podendo ser pagas em dinheiro vivo, né? E havendo, então, a diferença aí para o pagamento com relação aos partidos e aos candidatos. Ambos podem constituir uma reserva em dinheiro, que é o chamado fundo de caixa. Porém, para os partidos, o limite desse valor é de R$5.000, enquanto que para os candidatos, esse limite é de R$2.000. Para que haja o movimento, a movimentação desse fundo de caixa, é necessário que esse valor ele transite primeiramente pela conta destinada especificamente para a campanha eleitoral, não ultrapassando, tanto no caso do fundo de caixa constituído pelos candidatos, quanto no caso do fundo de caixa constituído pelos partidos, 2% do limite de gastos estabelecido. Esse fundo de caixa, ele seria então um saque em dinheiro feito da conta bancária da campanha. Esse dinheiro, retirado previamente dessa conta, podendo ser utilizado para pagar, então, essas despesas de pequeno valor, que são aquelas até os R$300. Lembra-se que, apesar de serem pagamentos de pequeno valor, a sua realização por meio do fundo de caixa não dispensa a respectiva comprovação. Os candidatos a vice, então no caso dessa eleição que nós teremos agora em 2016, os candidatos a vice-prefeito e também os suplentes não podem constituir o fundo de caixa. Aquele dinheiro do fundo de caixa que não tramitar pela conta bancária da campanha, ele pode, essa não tramitação pode decorrer a desaprovação de contas. Por quê? Não deixa de ser recurso de campanha, né? Então, não é porque não são pagos por meio do cheque nominal ou das transferências bancárias identificadas que não são recursos de campanha. Então, eles fazem parte dos gastos, são recursos de campanha, né? Então, obrigatoriamente tem que passar por essa conta bancária. Caso não passe, a pena é de desaprovação das contas. Também é importante ressaltar aqui que o eleitor ele pode apoiar o seu candidato, né? Então, ele tem um candidato de sua preferência e ele pode apoiar esse candidato realizando pessoalmente gastos eleitorais. Porém, existe um limite para esses gastos, né, pessoais do eleitor em favor do seu candidato de preferência. Esse limite é de R$1.000,64, né, e 10 centavos. Então, cada eleitor pode escolher o seu candidato de preferência e despender R$1.000,64 em favor desse seu candidato.
Esse valor, esses gastos não serão sujeitos à contabilização, desde que não sejam reembolsados, claro, né? Porque a partir do momento que o candidato ou o partido reembolsa esse valor, aí claro que ele tem que ser contabilizado. Mas se eles não forem reembolsados, então eles não estão sujeitos à contabilização. Por quê? Porque são gastos que foram efetuados pelo eleitor, em favor do candidato, mas pelo eleitor. Então, não foram gastos realizados por ele, portanto, não são contabilizados nos seus gastos e não entram aí, então, né, naquele limite de gastos. Mas o documento fiscal tem que ser emitido em nome do eleitor, né, não em nome do candidato, porque quem está despendendo esse valor é o próprio eleitor. Também pode haver a contratação direta ou terceirizada de pessoas para prestação de serviço nas campanhas. E aí existe um limite também de gastos, né, para essa contratação e um limite de pessoal para a prestação desses serviços nas campanhas eleitorais. Existe uma diferenciação também para o cargo de prefeito e para o cargo de vereador. Primeiramente, para o cargo de prefeito, verifica-se qual é o número de eleitores naquele município. Em municípios com até 30 mil eleitores, não pode exceder a 1% do eleitorado essa contratação. Nos demais municípios, então nos municípios em que houver mais de 30 mil eleitores, corresponde ao número máximo apurado, então no município de 30 mil eleitores, qual seria 1% sobre esses 30 mil eleitores, e a cada 1.000 eleitores que ultrapassar esses 30 mil, acrescenta-se uma contratação. Isso no caso do prefeito. Então, primeiro, verifica-se qual o número de eleitores naquele município, até 30 mil eleitores, não se excede a 1% do eleitorado. Municípios com mais de 30 mil eleitores, a cada 1.000 eleitor que ultrapassar esses 30 mil, acrescenta-se uma contratação, para o caso de prefeito. Para o caso do cargo a vereador, o limite de contratações para as candidaturas ao cargo de vereador corresponde a 50% dos limites calculados para o cargo de prefeito. Então, primeiro, verifica-se o cargo de prefeito. Então, é município até 30 mil eleitores. É município que ultrapassa 30 mil eleitores. Então, não pode exceder a 1% do eleitorado no caso dos 30 mil eleitores. Ou ultrapassou 30 mil eleitores. A cada 1.000 que ultrapassa, acrescenta-se uma contratação. E aí, desse valor, então, né, encontrado para o cargo de prefeito naquele município, então, faz-se aí a proporção de 50% dos limites calculados, né? Observado o máximo de 28% do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores no estado. A exclusão desses limites fixados, a militância não remunerada. Então, aqueles que prestam serviço sem remuneração são excluídos desses limites fixados. Também são excluídos destes limites fixados o pessoal contratado para o apoio administrativo e para o apoio operacional. Também exclui-se desses limites fixados os fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e advogados dos candidatos ou dos partidos políticos e coligações. Então, não se contabiliza para os limites fixados a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou com o partido contratante.
existe um limite de gastos estabelecidos com relação ao total dos gastos da campanha contratados. Esses limites são relacionados à alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas ou aos comitês de campanha e ao aluguel de veículos automotores. Com relação à alimentação do pessoal que presta serviço às candidaturas ou aos comitês de campanha, o limite de gastos estabelecido é de 10% do total dos gastos da campanha contratados. Com relação ao aluguel de veículos automotores, o limite de gastos com relação ao total dos gastos da campanha contratados é de 20%. Todos os gastos, eles devem ser comprovados. Então, pergunta-se, como é efetivada a comprovação dos gastos? Os gastos eleitorais, eles são comprovados por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data da emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário, ou dos contraentes, pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Além do documento fiscal idôneo, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos. Então, preferencialmente, utiliza-se para comprovação dos gastos o documento fiscal idôneo, né? Como já dito, sem emendas e sem rasuras, emitido em nome dos candidatos e dos partidos políticos, contendo todos os detalhes, todas as descrições, o valor da operação, né, e todos os detalhes relacionados ao emitente e ao destinatário e a sua identificação. Além desses documentos fiscais idôneos, então também a Justiça Eleitoral ela admite outros documentos, por exemplo, para que se comprovem os gastos, podem ser utilizados contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento, guia de recolhimento do FGTS de informações da Previdência Social, dentre outros documentos. A Justiça Eleitoral ela pode exigir a apresentação de documentos comprobatórios da origem e disponibilidade dos recursos financeiros próprios aplicados na campanha eleitoral. Os documentos apresentados eles devem demonstrar a licitude dos recursos próprios. Até quando estes gastos eleitorais podem ser realizados? As despesas podem ser realizadas até a data da eleição. Lembrando-se que, como já foi mencionado aqui na aula, os gastos se efetivam na data da sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ou seja, até a data da eleição, podem se realizar gastos, mesmo que os pagamentos sejam efetivados após essa data. Porque o que vale para os gastos é a contratação e não o pagamento. O juiz ou o tribunal podem, a qualquer tempo, mediante provocação ou de ofício, determinar diligências com o objetivo de verificar a regularidade e a efetiva realização dos gastos informados pelos partidos políticos ou candidatos. Então, o juiz, ou mediante provocação, ou de ofício, assim como o tribunal, podem determinar diligências para se verificar toda a movimentação, a regularização, a efetiva realização dos gastos da campanha, né, que estão sendo informados pelos partidos políticos ou pelos candidatos. Ao final da campanha eleitoral, podem existir sobras de campanha. O que são as sobras de campanha? Constituem as sobras de campanha a diferença positiva entre os recursos arrecadados e os gastos realizados em campanha. Ou seja, foram arrecadados bens, sejam bens materiais ou valores, né, financeiros, e são gastos também realizados.
A diferença entre o que foi realizado e o que foi gasto, né, são as sobras de campanha, ou seja, o que sobrou. Também é considerada sobra de campanha os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha. Então, aquilo que não foi, que não terminou, né, que ainda existe, que tem um uso permanente e que foi ou adquirido ou recebido, né, durante a campanha, então ou foi despendido um valor para aquele bem ou material, ou foi recebido como doação durante a campanha, até a data da entrega das prestações de contas de campanha. Então, entre o início da campanha e a entrega das prestações de contas de campanha, também são consideradas sobras de campanha. Então, a diferença entre os recursos arrecadados e os gastos realizados em campanha, bem como os materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega da prestação de contas de campanha, né, constituem as sobras de campanha. E o que se fazer com essas sobras de campanha? No final do ano da eleição, essas sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão de direção indicado pelo partido. Então, o partido político, ele indica o seu órgão de direção para o qual todas essas sobras de campanha, ao final do ano da eleição, devem ser transferidas, dentro da circunscrição do pleito. E, assim que realizada essa transferência das sobras de campanha para o órgão partidário, então, a Justiça Eleitoral deve ser comunicada dessa transferência. O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas do responsável pelo recolhimento. Se houver dívidas adquiridas na campanha eleitoral, o partido político passa a responder solidariamente por essas dívidas. Por quê? Apenas se houver dívida. Porque quem é o responsável pelo pagamento, né, pelos gastos da campanha, são aqueles que contrataram aqueles gastos. Então, se os gastos foram contratados pelo candidato, a responsabilidade de quitação desses gastos é apenas do candidato. Se os gastos foram contratados pelo partido político, desde que não sejam gastos individualizados para os candidatos, porque como nós vimos aqui no início da nossa aula, em nosso primeiro bloco, né, constituem os gastos de campanha aqueles realizados pelos candidatos e também aqueles realizados pelos partidos que puderem ser individualizados aos candidatos. Então, caso não sejam esses gastos individualizados aos candidatos que foram realizados pelo partido político, então a responsabilidade de quitação é apenas do partido político. Se houver dívidas de campanha, então, em princípio, se for dívida do candidato, ele é o responsável pelo pagamento. Mas aí, nesse caso de dívida, o partido político passa a responder solidariamente por essas dívidas. Então, ele também é responsável pelas dívidas, responsável solidário. O que ocorre se houver excesso de gastos em campanha? Então, como nós vimos aqui, toda a nossa aula foi sobre os gastos da campanha e os seus limites, né? Então, a Lei 13.165 dispôs a respeito dos limites de gastos que já eram mencionados no artigo 105 da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições, porém que não havia ainda uma regulamentação para esses limites. Então, essa Lei 13.165, conhecida como reforma eleitoral ou mini-reforma eleitoral, que entrou em vigor em setembro de 2015, trouxe, então, a disposição da fixação desses limites pelo TSE. E aí, por meio de resolução, o TSE estabeleceu esses limites de gastos de campanha. Porém, aqueles que excederem esses limites, então, previstos pelo Tribunal Superior Eleitoral, terão uma sanção, né? Então, existe um limite, esses limites todos devem ser respeitados pelos candidatos. Aqueles que excederem esses limites sofrerão sanções.
qual será essa sanção aplicada por excesso de gastos em campanha? Gastar recursos além do limite estabelecido sujeita os responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder esse valor. Ou seja, se o meu limite de gastos for de 1 milhão e eu exceder esse limite em mais 1 milhão e gastar 2 milhões, então o que eu excedi é o valor de 1 milhão. Então a minha multa vai ser equivalente a 100% dessa quantia que excedeu o valor que seria de 1 milhão. Podendo os responsáveis responder ainda por abuso de poder econômico. Então, como já dito aqui, o abuso de poder econômico ele pode ser verificado por meio de ações específicas, né, que tramitam perante a Justiça Eleitoral, como, por exemplo, ação de investigação judicial, ação de impugnação de registro de candidatura, ação de impugnação de mandato eletivo. E, sendo procedentes essas ações, o candidato pode ter o seu registro indeferido ou até mesmo, se o seu diploma já houver sido outorgado, esse diploma cassado, né, e o seu mandato impugnado, bem como a reprovação de contas. Terminamos aqui, então, a nossa aula sobre gastos eleitorais, limite de gastos na campanha eleitoral, e lembrando que essa aula teve como base a obra, por mim escrita como coautora, Direito Eleitoral, editada pela editora Edipro, e agradeço, espero ter ajudado a todos, esclarecido algumas dúvidas, e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Até logo.